Sejam muito bem-vindos a mais uma atualização das nacionais. Hoje aqui na Salo One começamos com o título de Bancos Cabo-Verdianos. Antevém aumento da procura de crédito. Os bancos cabo-verdianos prevêem que os resultados do terceiro trimestre deste ano venham a mostrar um aumento da procura de crédito, segundo dados divulgados pelo Banco Central. Os bancos antecipam um ligeiro aumento da procura de crédito pelas empresas e pelos particulares. Lê-se no relatório do último inquérito ao mercado de crédito a que a Lusa teve hoje acesso. A indicação acerca do período entre julho e setembro é feita com base no panorama dos meses anteriores. O relatório indica que no segundo trimestre houve um aumento considerável da procura de crédito por parte das empresas. O aumento justificado pela maior necessidade de financiamento para cobertura de existências e de fundo de maneio e para investimento, assim como pelo menor recurso a fontes de financiamento alternativas, em particular à geração interna de fundos. Ao nível particular, houve uma ligeira redução do crédito, sobretudo para a aquisição de habitação, mas o crédito ao consumo aumentou. Em termos gerais, os créditos de aprovação de empréstimos tornaram-se ligeiramente menos restritivos e os termos de condições de aprovação, entretanto, taxas de juro, comissões, garantias exigidas, entre outros, foram também aliviados para particulares no segundo trimestre. E sim, seguimos com mais notícias nacionais. Desta temos o título de estudo recomenda que água seja grátis e mais sombra para proteger as crianças cabo-verdianas. Um estudo apresentado na cidade da Praia, numa parceria do governo com as Nações Unidas, recomenda água gratuita e mais sombra para proteger as crianças das alterações climáticas em Cabo Verde. Durante o calor extremo, a população deve ser apoiada com água gratuita, com especial atenção para mulheres grávidas e as crianças em zonas de alto risco. Aponta-se no documento de análise do cenário climático para as crianças em Cabo Verde. O trabalho sugere a criação de mais áreas públicas com sombra para proteger e incluir todas as crianças, reduzindo riscos de desnutrição insolação de doenças de pele, especialmente para aquelas com deficiência em situação de pobreza ou em situação de rua. Mais notícias, desta com o título de Cabo Verde anuncia sexto óbito após um ano de dengue. Cabo Verde anunciou o sexto óbito na contabilização oficial de vítimas de dengue na epidemia que afeta o arquipélago desde há um ano. A morte foi registada na quarta-feira no Hospital Agostinho Neto, o principal do país, na praia, Ilha de Santiago, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde. A capital acumula assim 3 óbitos, tendo os restantes ocorrido em Santa Cruz, Ilha de Santiago, e na Ilha do Fogo, em São Felipe, e outro, em Mosteiros. Segundo o mesmo boletim, Cabo Verde registra 14.625 casos acumulados.